Olá, estudantes do terceiro ano, aqui é a professora Michele falando. Hoje nós temos no nosso planejamento a aula de língua portuguesa, então essa é a videoaula de língua portuguesa. Esse aqui já é o plano de estudos da semana 15 e 16, que vai do dia 17 até o dia 28 de maio de 2021. Então é importante que vocês entreguem todas as atividades até o dia 28. Leiam com a família de vocês essa mensagem aqui que é para os alunos, a mensagem que é para os pais ou para os responsáveis. E daqui para baixo nós começamos as atividades de língua portuguesa. Então você pode recortar esse pedacinho aqui, que nós vamos usar daqui a pouquinho no caderno, tá? Muito bem. Agora eu vou ler para vocês essa mensagem da professora. Estamos estudando o gênero discursivo fábulas, que é uma narrativa curta que traz a reflexão de valores humanos. Costuma apresentar uma moral no final. E geralmente os personagens são animais que possuem características humanas. Nessa quinzena estudaremos mais sobre os sinais de pontuação, como ordenar a história, e teremos a proposta de uma produção de escrita de acordo com a história. Então vejam só o que é o gênero discursivo fábulas. O gênero discursivo significa que é um tipo de texto que a gente usa no dia a dia para poder se comunicar. E as fábulas, elas são um tipo de texto que tem uma narrativa, ou seja, está contando uma história curta e que traz a reflexão de valores humanos. E a fábula, ela geralmente apresenta uma moral, quer dizer, apresenta um ensinamento e os personagens são animais. Só que esses animais, eles têm características humanas. Os animais falam, andam, conversam entre si, uns são legais, outros não, uns querem ser mais espertos que os outros não. Então, são essas características que a gente vai perceber numa fábula, tá? E nessa quinzena, ou seja, nessas atividades desse plano de estudos, nós vamos estudar sobre os sinais de pontuação, ordenar a história, escrever uma história, que é uma fábula. Vamos começar com um vídeo sobre os sinais de pontuação. Vamos prestar bastante atenção sobre os pontos que nós usamos na escrita. Então, vamos lá. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre os sinais de pontuação. Esses sinais precisam estar nas frases, pois eles ajudam a dar sentido a elas. Vamos começar? Esse é o ponto final. Ele serve para indicar o final de uma frase. Por exemplo, meu cachorro é bonito. Mamãe foi ao supermercado. Esse aqui é o ponto de interrogação. Ele aparece no final das frases, indicando uma pergunta. Como, por exemplo, tudo bem com você? Qual é o seu nome? Este é o ponto de exclamação. Ele também fica no final das frases e é utilizado para indicar admiração, alegria e espanto. Observe os exemplos. Que belo dia! Que susto! Essa aqui é a vírgula. Ela aparece no meio da frase e serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Como, por exemplo, fui ao mercado comprar abacaxi, banana, melão e goiaba. Estes são os dois pontos e servem para avisar que alguém vai falar ou para iniciar uma lista. Veja os exemplos. Lucas falou.
eu te ajudo com as lições. Na loja, eu vi muitos brinquedos, carrinhos, bolas, bonecas e até peões. Esse daqui é o travessão. Ele indica a fala de alguém. Quando você volta? Eu volto sábado à noite. Agora, vamos ver se você aprendeu mesmo? Na frase, que café delicioso! Que ponto eu vou utilizar? O ponto de exclamação. Muito bem. E na frase, que horas são? Qual ponto eu vou utilizar nessa pergunta? Isso mesmo, o ponto de interrogação. Na frase, eu gosto de tomar sorvete. Qual será o ponto? Isso aí, o ponto final, pois eu estou apenas informando alguma coisa. E para finalizar, vamos à última frase. Eu comi arroz, feijão, bife e batata frita no almoço. Nessa frase, vamos precisar usar mais de um sinal de pontuação. E aí, quais são eles? Muito bem, vamos precisar da vírgula para separar as palavras, dando ritmo na leitura, e o ponto final para indicar o fim da frase. Por hoje é só, turma. Agora é com vocês. Beijos! Então, aqui vocês assistiram ao vídeo que fala sobre os sinais de pontuação. Deixa eu fechar e voltar aqui para a nossa atividade. Então, aprendendo mais sobre os sinais de pontuação, a gente viu que alguns passaram no vídeo, mas existem outros também, tá? Existe, por exemplo, aspas, reticências e é isso, né? Tem também o ponto e vírgula, que aqui não está aparecendo, tá? Então, aspas indica que retiramos a fala de alguém ou que se trata de uma expressão em destaque. Vamos falar sobre as aspas em outros momentos também. Reticências são usadas para indicar uma interrupção de pensamento. Então, vamos falar das reticências também. Ponto de exclamação indica admiração, alegria ou espanto. Quando a gente lê uma frase e tem o ponto de exclamação, nós precisamos mudar a nossa voz. Então, por exemplo, se tivesse ponto final, eu iria ler que susto. Mas quando eu leio um ponto de exclamação, eu leio assim, que susto! Então, é para indicar que a gente precisa expressar, a gente precisa ler com admiração, alegria ou espanto. E aí, cada vez você precisa entender o contexto, saber do que é que está falando naquela frase, para você saber que voz que você vai fazer para esse ponto, tá? Quando nós usamos o ponto final, nós lemos a informação. Então, existem informações que são verdadeiras e informações que são falsas. Nossa voz não muda, ela fica igual. Com o ponto final, a gente lê a informação, tá? 2 pontos. Vocês viram que os 2 pontos, eles são usados quando uma pessoa vai falar. A gente aí usa 2 pontos, coloca o travessão para ler o que aquela pessoa falou. Então, também vou mudar a voz. Quando tem 2 pontos, eu dou aquela paradinha e aí eu vou ler com o que está escrito lá no sinal de travessão. Ou então, os 2 pontos servem para falar, por exemplo. Eu encontrei vários amigos na escola. 2 pontos. Quem que eu encontrei? Agora eu vou dizer. A Júlia, o Francisco, o Luiz, o Paulo, a Sara. Então, eu estou falando todos esses nomes. E aí, antes de falar todos os nomes, eu coloquei os 2 pontos. Quer dizer, vai vir um monte de nome por aí.
Ponto de interrogação, a gente faz a voz de pergunta. Quem chegou? Você me empresta um lápis? O que é que tem de almoço hoje? Então, a gente precisa mudar a voz. E a vírgula, a gente vai fazendo a leitura dos textos e usando, quando chega na vírgula, a gente também dá uma paradinha, dá uma respirada rápida para continuar fazendo a leitura. Então, todos os pontos que nós encontramos nos textos vão nos mostrar como que a gente vai fazer essa leitura, para que a gente entenda direitinho o que aquele texto está falando. Agora nós vamos começar a nossa atividade da semana 15, que é a leitura e interpretação da fábula. E como é que nós vamos começar a desenvolver a nossa atividade? Então, no caderno de língua portuguesa, eu vou pedir para que vocês peguem o caderno de língua portuguesa, pintem uma linha no caderno, logo embaixo da outra atividade, pinta a linha, faça o cabeçalho. Então, você vai escrever Escola Municipal Ecológica. Deixa uma linha vazia, Toledo, que dia que é hoje? Coloca a data aqui. Hoje, quem está fazendo comigo, na terça-feira, hoje é dia 18. Então, coloca o 18. Gente, é para copiar, não é para preencher não, tá? O número da prof ficou muito feio, porque a prof tem que escrever com o mouse. Aí fica feio mesmo, tá? Agora ficou melhor. Então, vocês vão copiar o nome da escola, nossa cidade, a vírgula está separando a data. Lembra de colocar ponto final, ponto final. Deixa uma linha em branco e aí você vai escrever aluno, se você for menino. Aluna, se você for menina. E aí você escreve seu nome completo. Quem ainda não está muito seguro com a letra cursiva, não tem problema em fazer com caixa alta, não. Pode fazer, tá? Aqui está dizendo que é para recortar a fábula e colar. Mas vocês podem recortar desde esse comecinho aqui. Lembra que eu falei que vocês podiam recortar? Aqui, ó, podem recortar desde essa parte aqui, depois do cabeçalho, colar no seu caderno, tá? Eu acho que vai precisar cortar aqui na beiradinha também. Pede ajuda aí para o pai e para a mãe, para eles ajudarem vocês a recortar. E aí fica tudo no caderno, tá? Então, pode colar essa página inteirinha. O prof vai mostrar aqui para vocês, ó. Vocês podem recortar assim, ó, lá no caderno de vocês e colar, tá bom? Esse sinalzinho aqui que a prof fez, ó, para ficar aqui bem ao redor e colar no caderno de vocês, tá certo? Agora que você já sabe que é para colar, fazer o cabeçalho, colar essa página inteira aqui também, você pode colar essa página inteira aqui também. Pede ajuda para o pai e para a mãe. Aqui onde que a professora está marcando com esse pontilhado, pode recortar. Depois de responder, colar no seu caderno, tá? Acredito que vocês que seguiram a minha orientação, vocês já fizeram a leitura desse texto e a gente vai só fazer a correção. É muito importante que vocês façam a leitura desse texto, porque aí vocês estarão praticando a leitura e agora também praticando a pontuação, tá? Se você já treinou a leitura, ótimo. Se você ainda não treinou, pause o vídeo, faça a leitura aí com o adulto que está perto de você, tá? Então, leia com muita atenção a fábula abaixo. Olha o nome da fábula, O Leão e o Ratinho. Tem muitas versões dessa fábula. Às vezes muda uma palavrinha, às vezes em vez de ratinho chamam de camundongo, mas a história em si é muito parecida em cada versão, tá?
Nessa fábula aqui, essa fábula foi retirada do livro Fábulas de Esopo. Esopo é o nome de uma pessoa, de um homem, que ia de vila por vila conhecendo as histórias e ele foi anotando num caderno. Normalmente essas histórias, elas têm tradição oral. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas se sentavam, conversavam e contavam essas histórias. Não tinha livro de histórias. As histórias eram contadas, os pais contavam para os filhos, aí os filhos cresciam. Contavam para os filhos deles cresciam e contavam para os filhos deles. E assim as pessoas iam conhecendo essas histórias. Mas chegou um tempo que essas histórias começaram a ser registradas. Então, além da gente conhecer essa história porque alguém contou, a gente também pode encontrar vários livros com várias fábulas. Tá certo? Vamos lá, continuando então. Lembra que a gente falou que é uma narrativa curta? Então vejam que história curtinha que é essa. Outra coisa, vocês lembram que falou que os animais iam aparecer nessa história? Então aqui o título já dá uma pista, o leão e o ratinho. Será que vai ter um leão nessa história? Será que vai ter um ratinho nessa história? A ilustração também mostra isso, né? Um leão e um ratinho. Então, vamos fazer a leitura e observar o sinal de pontuação, tá? Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e depois deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de alguns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral da história. Qual que é o ensinamento que essa história nos traz? Que uma boa ação ganha outra. Qual que foi a primeira boa ação que teve na nossa história? Enquanto que o leão estava dormindo e os ratinhos passaram por cima dele, ele acordou, ficou bravo, né? E conseguiu pegar um ratinho. Mas o ratinho pediu, implorou que o leão desistiu de esmagá-lo. E acabou deixando o ratinho ir embora. Então, essa foi a primeira ação. Deixou aquele ratinho que tinha irritado ele, deixou que fosse embora. O leão deixou que o ratinho fosse embora. Então, essa foi a primeira boa ação. E aí, aqui está falando na moral da história que uma boa ação ganha outra. Então, qual é a outra boa ação? Então, deixou que o ratinho fosse embora. Provavelmente o leão até se esqueceu disso. Estava lá vivendo na floresta, né? Ou vivendo lá no local que ele vive. E, de repente, ele ficou preso na rede de alguns caçadores. Como ele não conseguiu se soltar, começou a ficar bravo e começou a urrar de raiva. A palavra urro significa o som que o leão faz, tá? E aí, nisso, apareceu o ratinho. Lembra aquele ratinho do começo da história? Que ele tinha ficado com raiva porque passou por cima dele, que ele agarrou e depois ele desistiu de esmagar e deixou que fosse embora? Então, esse ratinho, o ratinho, não é qualquer ratinho, é o ratinho, aquele de antes, com seus dentes afiados. Os ratinhos têm, né, dentes afiados,
roeu as cordas e soltou o leão. Então, como o ratinho soltou o leão, essa é a segunda boa ação. Se o leão tivesse matado o ratinho, o que teria acontecido com o leão quando ele ficou preso na rede dos caçadores? Provavelmente não ia ter ninguém para salvá-lo, né? E os caçadores iriam acabar matando o leão. Então, por causa daquela boa ação que o leão fez, ele acabou recebendo de volta a boa ação do ratinho. Então, agora que você já leu a fábula, pinte de cores diferentes cada sinal de pontuação encontrado no texto. Bem, eu vou seguir essa sugestão aqui, que a vírgula é de azul. Vamos fazer comigo? Vírgula de azul? Então, vamos lá. Vírgula de azul. Então, eu não tenho muitas cores, tá, pessoal? Então, eu vou pegar o que eu tenho aqui. Mas aí eu vou indicar para vocês se vocês vão fazer certinho da cor em casa. Não que precisa ser da mesma cor que a prof está fazendo, mas aí ninguém se perde, né? Vamos lá, vírgula de azul, deixa a prof pegar o azul. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de alguns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Então, vejam, a vírgula nós já fizemos de azul. Vamos agora fazer o ponto final. O ponto final é de amarelo. Então, ponto final. Pegaram a cor amarela. Vamos ver se você acertou. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de alguns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Então, vejam aqui que o ponto final de amarelo nós já fizemos. Agora eu vou perguntar para vocês. Aqui no texto, apareceram aspas? Não. Apareceram travessão? Não. Apareceram pontos de exclamação? Também não. Ponto de interrogação? Também não. 2 pontos? E nem reticências. Eu esqueci de marcar um aqui, ó. Uma boa ação ganha outra. E tem também 2 pontos aqui, ó. Vamos ver os 2 pontos. 2 pontos de verde. Vamos pegar a cor verde e pintar aqui. Será que você aí na sua casa também esqueceu, como eu, de fazer aqui no final os 2 pontos e o ponto final? Confira aí, se você esqueceu, já faça a correção, tá? Se precisar de mais tempo, dá um pause no vídeo para poder ter tempo de terminar no seu tempo, sem pressa, tá certo? Ó, quem marcou de azul aqui também, ó, vírgula, também tá certo, tá?
Então, vamos lá. Mas era só no texto, né? Então, se você fez só até aqui, tá certo. Se quiser, pode marcar essa vírgula também. Agora que vocês já terminaram, vamos continuar. O que é que você marcou aí na resposta? Quem dormia debaixo da árvore foi um ratinho, um caçador ou um leão? Foi um leão. Estava lá dormindo embaixo da árvore. O que o leão fez com o ratinho? Brincou com o ratinho, comeu ou soltou? Soltou o ratinho, né? Primeiro ele brigou com o ratinho, mas não brincou e nem comeu, ele soltou. Como que os caçadores pegaram o leão? Com uma boia? Com uma corda? Com uma rede? Como será que eles pegaram? A gente sabe que foi numa rede, porque está escrito aqui no nosso texto, ó. Quer ver? Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de alguns caçadores. Muitos caçadores, moçada, eles acabam pegando os animais da floresta com armadilhas. E provavelmente eles fizeram uma armadilha para pegar esse leão também, né? Então, como que os caçadores pegaram o leão? Com uma rede. Se você acertou essas respostas, coloca um certinho. Se você errou, precisa apagar a resposta errada, fazer a resposta certa. Aí você não marca nada de certinho, porque você errou e aí você fez a correção, tá? Se você acertou, faça o certinho. Vamos relembrar, sem olhar, qual que é o título da história? O Leão e os Camundongos, O Leão e os Caçadores ou O Leão e o Ratinho? Essa tá fácil, né? O Leão e o Ratinho. É só olhar lá para o começo do nosso texto. Então, olha aqui, ó, título do texto. O Leão e o Ratinho. Você acertou? Se você acertou, pode fazer um certinho. E se você errou, apaga a resposta errada e coloca no lugar certo. Então, essa parte aqui, vocês já podem colar no caderno de vocês também, tá? Mas pode deixar para fazer isso lá no final, quando tudo tiver corrigido. Agora aqui, 6. Pesquise outras 3 fábulas e anote os títulos aqui. Nós vamos olhar algumas fábulas e vocês vão escolher o nome das fábulas que vocês querem escrever. Vão escrever o nome de 3, um nome numa linha, um nome na outra linha, um nome na outra linha. Então, vocês podem, cada linha, você vai escrever o nome de uma fábula. Aí, galerinha, a prof deu uma procuradinha aqui na internet em alguns livros de fábulas. A gente vai poder ver também o nome de algumas fábulas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse livro aqui, Um Grande Livro de Fábulas. Tem outros aqui, tem vários outros, nós vamos ver, tá? Tem aqui também, vejam, Fábulas de Esopo. Lembra que a gente viu que essa fábula foi tirada no livro Fábulas de Esopo? Então, vejam, aqui ó, é um livro que tem várias fábulas. Eu acredito que também tem aqui na biblioteca esse livro, tá? E quais são as fábulas que tem aqui? Não sei, tem que olhar o livro e ver todas as fábulas, né? Que a gente pode, que estão contadas aqui dentro desse livro. Outro livro que tem várias fábulas é esse Fábulas de Ouro. Tem Minhas Fábulas Favoritas, As Fábulas de Monteiro Lobato. Esse livro aqui, Fábulas de Esopo. Outro do Monteiro Lobato.
Então, tem muitos livros que trazem várias fábulas, tá? Olha aqui, ó, tem fábulas da China. Vejam esse livro que interessante. Não conheço as fábulas da China, mas tem vários livros, tá, pessoal? O prof nem vai mostrar todos, porque existem muitos. E existem aqueles livros que são de uma fábula só. Por exemplo, A Raposa e as Uvas é o nome de uma fábula bem conhecida. Tem também A Cigarra e a Formiga. Tem também O Patinho Feio, é o nome de uma fábula bem conhecida. Deixa eu ver aqui outro nome de fábula. É que aqui tem várias que são livros com várias fábulas dentro, né? Então, a prof vai mostrar para vocês também. Tem essa fábula aqui, ó. Opa, tô mostrando um livro que fala da fábula A Lebre e a Tartaruga. Quando eu era criança, essa era a minha fábula preferida. Vou mostrar o livrinho aqui para vocês, ó. A Lebre e a Tartaruga. Eu amava esse livro, essa história. E na minha escola, a prof sempre contava pra gente. Então, ó, vejam quantos livros que tem que contam essa história, tá? Vamos ver aqui outra. Tem também O Ratinho do Campo e O Ratinho da Cidade. Ó, O Leão e o Rato é aquela que a gente ouviu antes. Tem também... Nossa, tem muitas fábulas, né? Tem também os Três Porquinhos. Tem também... Acho que os Três Porquinhos não entram em fábulas, a prof se enganou. Vocês conhecem alguma aí na casa de vocês também? Tem A Cegonha e a Raposa. Essa fábula é bem interessante. Também gosto dessa. Tem também A Raposa e o Corvo. É uma outra fábula. Tem também... Essa aqui é a capa do livro. Deixa eu clicar aqui de volta. Tem também essa daqui, ó. O Moleiro, o Menino e o Burro. Vocês estão vendo que a prof está mostrando agora várias fábulas do Maurício de Souza, né? Tem também A Galinha dos Ovos de Ouro. Tem também A Cigarra e a Formiga. Tem várias fábulas, gente, várias, tá? Então, se você conhece alguma, vocês têm uma preferida, vocês podem me contar. A Raposa e as Uvas, outro livrinho. A Lebre e a Tartaruga, outro livrinho, já mostrei esse para vocês. Então, pessoal, tem muitas fábulas, tá? Vocês vão escolher 3 para colocar lá na resposta de vocês. Bem aqui. Então, escolham as 3 que vocês querem. 7. Conforme já estudamos, vamos ler as palavras, separar as sílabas e depois nós vamos classificar. Nós vamos verificar se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Só para a gente relembrar, quando a gente tem uma palavra monossílaba, significa que é uma palavra com uma sílaba, só uma. Por exemplo, a palavra eu. Eu só tem uma sílaba, tá? Agora vamos ver uma palavra dissílaba. Dissílaba é quando tem 2 sílabas. Por exemplo, casa, casar. Casa.
2 sílabas. E trissílaba. Fácil, né? Quando tem 3 sílabas. Então, palavras que têm trissílaba. Ratinho. Então, vai ficar aqui. Ratinho. 3 sílabas. Estão lembrando? Aí, quando tem mais que 3 sílabas, nós vamos chamar de polissílabas. Polissílabas. Por quê? São várias sílabas, tá? Então, polissílaba, aquela que tem várias sílabas. Por exemplo, tô pensando aqui, tá, gente? Por exemplo, a palavra xilofone. Então, tem várias, mais do que 3 sílabas. Então, tem 4 sílabas ou mais. Por exemplo, xilofone. Então, se eu for separar em sílabas, eu vou ter xilofone. Tenho 4. Ou eu poderia falar telefone. Telefone. 4 sílabas. O que mais que tem mais sílabas? Uma árvore que se chama jacarandá. Então, vejam. Jacarandá. Você consegue lembrar de uma palavra que tem mais do que 4 sílabas? Eu estou tentando lembrar e só lembro das que tem 4. Mas existem palavras com 5, com 6, com 7, com mais sílabas. Então, todas que têm 4 sílabas ou mais, a gente chama de polissílaba. Tudo bem? Então, agora nós vamos fazer a classificação dessas palavras que estão aqui nesse quadro. Vamos lá? Então, nós já temos aqui ratinho. Ratinho. Quantas sílabas tem? 1, 2, 3. Se tem 3 sílabas, como que é o nome da classificação? Trissílaba. Foi isso que vocês fizeram? Quem fez assim, pode colocar um certinho, que tá certo mesmo. Aliás, como que já tá feito, né, professora? Epa, me distraí aqui. Agora vamos para a palavra leão. Como será que vocês fizeram a palavra leão? Leão. Porque eu falo dessa forma. Abro a boca para falar leão. Então, são 2 sílabas. Quando eu tenho 2 sílabas, como que é a classificação? Ela é uma monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba? Então, a gente já sabe que aqui são 2 sílabas. Quando são 2 sílabas, ó, dissílaba. A palavra é dissílaba. Então, vamos escrever dissílaba. Quando eu só escrevo a palavra sílaba, eu escrevo com um S só, porque está no começo, né? Então, só vai um S, sílaba. Mas se eu escrevo trissílaba, polissílaba, monossílaba, eu tenho que observar que eu tenho tem uma vogal aqui, ó, prof, tá aqui embaixo, ó, tá? Então, eu tenho, se eu deixar um S só, vai ficar disílaba. Então, por isso que eu tenho que colocar 2 S. Na palavra trissílaba, então, eu tenho vogal e 2 S's para que não fique trisílaba. Agora, nós temos polissílaba. Então, nós temos vogal, 2 vezes a letra S. Senão, ficaria polissílaba. Fica feio até, né, de falar, porque tá errado. Agora, vamos para a próxima palavra. Caçador. Caçador. Então, caçador. Vamos separar? Caçador.
Vejam que o som do C cedilha aqui junto com o A, ele é igual ao som do S, né? Caçador. Mas o combinado para escrever caçador é com o C cedilha. Quantas sílabas tem? 3 sílabas. E quando tem 3 sílabas, é tri. Igual tricampeão, 3 vezes campeão, né? Então, a gente vai escrever agora trissílaba. Então, vejam também que toda vez que a gente escreve sílaba, tem acento. A gente lê o si mais forte, tá? Agora, a palavra animais. Animais. Será que você separou certinho? Na palavra animais, a gente separa assim. Mais. Porque eu falo mais. Tudo de uma vez, tá? Animais. Eu não falo animais. Animais. Quantas sílabas tem aqui? 3 sílabas. Então, como é que eu chamo essa palavra? Chamo de trissílaba. Trissílaba. Igual de tricampeão. Agora, floresta. Floresta. E aí, vamos separar. Floresta. Floresta. Quantas sílabas? 3 sílabas. Então, essa palavra é trissílaba. Agora, a palavra Eu separo ou falo tudo de uma vez? Falo tudo de uma vez, né? Então, não separa, fica assim mesmo, E aí, ela tem quantas sílabas? Só uma sílaba. Quando só tem uma sílaba, como é que eu falo? Monossílaba. Olha a palavra monossílaba, quantas sílabas tem? Muitas sílabas, né? Só para falar de uma sílaba. Então, ela é monossílaba, certo? Se você acertou, sem olhar, prof, claro, né? Sem copiar. Se você acertou, pode fazer o certinho. Galerinha, então vocês vão recortar até aqui, e vão colar no caderno, tá? A atividade 2 em diante, nós vamos fazer na semana que vem. Então, prende com um clips essa parte da folha, que nós vamos continuar na semana que vem, tá certo? Gente, um beijinho para vocês, espero que vocês tenham gostado, aprendido comigo. Eu vou aprendendo com vocês, daqui uns dias as aulas retornam, e aí vou ficar muito feliz de encontrar vocês aqui na escola. E vou ver o caderninho de vocês, se vocês estão caprichando na letra, caprichando aí na colagem, se tá tudo certinho, tá bom? Um beijo, galera. Até mais. Tchau, tchau.